Olá, minhas queridas estrelas do universo. O meu nome é Aurora e no vídeo de hoje eu vou arrumar minha casa. E enquanto eu vou arrumando minha casa, que está realmente uma tremenda bagunça, pois às vezes eu tenho um episódio de ansiedade, depressão, e quem passa por isso realmente sabe como é que a gente se sente quando se trata de afazeres domésticos. E enquanto eu vou arrumando minha casa, eu vou fazer um desabafo sobre como é chegar aos 30 anos de idade, então eu vou trazer o meu relato para vocês, ok? Então senta aqui comigo e vamos embora pro vídeo. Quando eu cheguei aos meus 30 anos de idade, eu imaginei que tudo que eu poderia conquistar aos 30 anos de idade, como uma casa, patrimônios e uma boa grana na conta poupança, eu percebi que na realidade não foi nada disso que aconteceu. Porque quando a gente chega aos 30 anos de idade é um momento que a gente se torna mais plena e consciente. Os 30 a mais trazem uma maturidade que antes não tinha se adquirido. É uma fase que a mulher se conhece melhor, já entende os seus limites, suas prioridades e realmente ela passa a ter aquele sentido de realmente o que ela quer para a vida. Aquela insegurança da juventude começa a perder força e nasce uma confiança silenciosa, porém extremamente poderosa. Com mais de 30 anos, a mulher passa a enxergar o mundo com outra visão. Ela entende que não precisa provar mais nada para ninguém e que não é obrigada a seguir padrões sociais que nunca fizeram sentido. A consciência emocional se expande, a percepção espiritual se aprofunda, a intuição fica mais afiada. E é um momento de lucidez, porque é um momento que a gente distingue com clareza o que merece realmente a nossa energia e, na realidade, o que a gente tem que deixar para trás. Por isso se diz que é uma das idades mais poderosas da mulher, porque é um momento que ela fortalece sua identidade, sabe o que quer, principalmente sabe o que não aceita mais. A partir dos 30, a mulher aprende a escolher a própria paz, priorizar o lar, honrar o seu próprio corpo e construir uma vida alinhada com os seus valores. Não há atraso, há evolução. E essa evolução, quando chega aos 30 a mais, é um marco de força, consciência e renascimento. A solitude, por exemplo, foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive quando eu cheguei aos meus 30 anos. Diferente da solidão, não é uma sensação de vazio. A solitude é uma escolha consciente de estar bem consigo mesma. É um estado de presença interior, onde existe o silêncio, mas não a falta, existe espaço, mas não o abandono. A mulher que vive a solitude aprende a apreciar a sua própria companhia, sem medo de encarar pensamentos, sentimentos ou processos. Quando eu cheguei, por exemplo, aos meus 30 anos, eu percebi que minha compreensão em relação às pessoas ficou mais evidente, porque quando eu cheguei a essa idade, eu percebi que coisas que drenavam a minha energia, que eu já tinha experimentado com relações e companhias um tanto desnecessárias, amizades que não me valorizavam, por exemplo, relacionamentos que só consumiam a minha paz. Então, eu percebi que a solitude, nesse caso, significa não fracasso, mas sim significa liberdade. É saber que o meu próprio lar pode ser o meu refúgio e que o meu próprio corpo pode ser o meu templo e que a minha mente é o meu abrigo seguro. Eu percebi, por exemplo, que a solitude ensina você a ter uma vida mais rica, mais cheia de experiências, sonhos e conquistas, mesmo você não estando num relacionamento. Ensina também que você estar sozinha não impede seu crescimento, muito pelo contrário, às vezes até facilita. Porque quando não há ruído externo, a mulher passa até se escutar melhor. E eu acredito que quando eu passo a me escutar melhor, eu acabo de uma certa forma evoluindo. A solidão pesa, mas tenha certeza que a solitude, ela fortalece. E essa distinção transforma completamente a maneira como a mulher se percebe no mundo. Chegar nessa idade
Eu praticamente cheguei à conclusão de que eu não preciso carregar tudo sozinha, nem permitir que coloquem mais peso sobre mim, mais do que eu posso suportar. Você tem o direito de se proteger, de escolher o que você quer para sua vida e se afastar de quem não quer bem para o seu coração. Priorizar a minha paz, na realidade, não foi um egoísmo, foi um amor próprio. E você, minha querida amiga, merece isso todos os dias. A mulher nunca está sozinha, mas tenha certeza que se elas se unirem, elas vão construir algo bem melhor. Amiga, existe uma força na mulher que caminha sozinha que ela passa a não perder a visão do que ela está construindo. É a mulher que entende que antes de qualquer relacionamento existe um propósito, um projeto de vida, uma espiritualidade que guia e a prosperidade que nasce de dentro para fora. Ela pode até sentir a ausência de algumas pessoas ao redor, mas não sente a ausência dela mesma. E quando você percebe isso na sua vida, realmente é algo magnífico e ao mesmo tempo muito raro, porque muitas mulheres às vezes não reconhecem dessa potência que ela tem de transformar a vida dela sem a precisão de alguém do lado dela. É importante dizer que muitas mulheres, quando chegam aos 30 anos, com marcas de relações que infelizmente não deram muito certo, receberam pouco, algumas viveram ao lado de homens que consumiram anos de energia, recursos, oportunidades e até patrimônio. Mulheres que poderiam ter avançado muito mais se não tivesse carregado alguém que na verdade só as puxava para trás. Por isso, para muitas, que eu digo para quem está me ouvindo agora, estar sozinha aos 30 anos não é um fracasso. Às vezes, acredite em mim, pode ser até um livramento. E é a chance de você reconstruir a sua própria vida, sem ter alguém ali do seu lado drenando suas forças, sem aquela manipulação emocional, sem aquela perda financeira oculta que vem atrás daquele título, entre aspas, tudo em prol do amor. É uma liberdade que tem que recomeçar praticamente de forma consciente. E nesse contexto que eu estou mencionando, isso de você caminhar sozinha não é um abandono, é uma questão de alinhamento. É ter a liberdade de construir os seus próprios passos, de ouvir sua própria intuição, de honrar aquilo que sua alma sabe qual era a sua missão de vida há muito tempo. É sentir que o caminho que você está trilhando não é pequeno, também não é imediato, não é raso. É um caminho maior, é um caminho profundo, que exige presença, que exige silêncio e também maturidade e coragem de você caminhar sozinha nessa jornada. Um ponto muito interessante também que eu gostaria de ressaltar é a questão da gente chegar aos 30 anos de idade e se comparar com outras mulheres que seguem os padrões da sociedade, internalizando padrões de belezas que muitas vezes são irreais, que muitas vezes leva à pressão de você sentir que precisa recorrer a procedimentos estéticos ou tratamentos caros para permanecer jovem e aceitável. Mesmo que isso às vezes não reflita sobre suas próprias vontades e bem-estar. Aceitar os primeiros sinais de envelhecimento quando chega aos 30 anos é fundamental, porque isso promove a sua saúde emocional. Reconhecer a naturalidade do envelhecimento permite que a mulher valorize sua própria experiência, conquiste a autenticidade e, em vez de perseguir padrões externos que nunca são plenamente satisfatórios, esse equilíbrio protege a sua autoestima, diminui a sua ansiedade e fortalece também a relação positiva que você tem consigo mesma. A sociedade muitas vezes enxerga a mulher que está sozinha, sem marido, sem filhos, como alguém incompleta ou abandonada, como se a felicidade dela dependesse para poder estar com aquela figura masculina. Mas na realidade não é só um sinônimo de abandono, como muitas pensam. Estar sozinha é uma escolha consciente de você poder controlar sua própria vida, valorizar o seu tempo, o seu desejo, sua liberdade. O verdadeiro abandono acontece quando você passa a se negligenciar, deixando de cuidar de si mesma e de deixar de cuidar da sua própria essência.
Portanto, a percepção de solidão muitas vezes mascara o poder e a autonomia de que muitas mulheres precisam para poder conquistar e abraçar sua independência, independente de qualquer pessoa. Sabe, meninas, vou ser bem sincera para vocês. Nesse momento eu não tenho ninguém, mas sinto que estou mais consciente e mais madura para poder lidar com as diferenças dos outros. Acredito que todos os fins de relacionamento que eu vivi, houve erros de ambas as partes. E isso me trouxe um aprendizado. Enquanto o meu príncipe encantado ele não aparece, estou aqui cuidando da minha casa, da minha saúde mental, do meu lado espiritual, da minha sanidade mental. Sei que relacionamentos saudáveis só chegam quando a gente realmente está pronta e que a energia da paz e do equilíbrio que cultivo hoje é exatamente o que vai atrair algo verdadeiro e alinhado para o que eu espero da minha vida. Aprendi ao longo da vida que a importância de se amar antes de amar qualquer pessoa é essencial, porque se você não se valoriza, você acaba aceitando qualquer situação, qualquer relação que não condiz com o que você realmente é. Relacionamentos eu percebi que são reflexos do que a gente sente em relação a nós mesmas. Se estamos em paz, se estamos refletindo a harmonia, se estamos confusas ou dependentes, é exatamente isso que a gente vai manifestar na pessoa com que a gente vai se relacionar. No passado, por exemplo, eu era muito dependente emocional. Buscava a aprovação e afeto de outras pessoas como se a minha felicidade dependesse delas. Isso me trouxe muitas frustrações, sabe? Porque me fez colocar as minhas necessidades em segundo plano. E quando eu cheguei precisamente aos 30 anos, algo dentro de mim eu percebi que mudou. Hoje eu prezo pela minha paz mental acima de tudo. E prefiro estar só, cuidando de mim mesma, cuidando do meu equilíbrio emocional e espiritual, do que mal acompanhada, em uma relação que na realidade não tem nada para poder me acrescentar. Percebi que quando a gente ama de verdade, quando a gente prioriza a nossa própria essência, passa a atrair pessoas em situações que estão mais alinhadas com o nosso amor próprio. E é isso que faz toda a diferença. Você está centrada, você está em paz consigo mesma, pronta para compartilhar a vida com alguém que realmente respeita e valoriza quem você é. Para as mulheres que se sentem atrasadas, entre aspas, é importante lembrar que a vida não é uma corrida. Tudo chega no tempo certo e no momento que o universo entende quando estamos realmente prontas. Às vezes está previsto que você vivencie um relacionamento nesta reencarnação, mas em outras vezes não está determinado pelo universo que você dedique esse amor a outra pessoa, que nessa reencarnação você venha se relacionar com alguém. E tá tudo bem, porque muitas vezes é um convite de que você precisa estar solteira e se amar e se colocar em primeiro lugar. Hoje eu percebo que o tempo que eu estou vivendo como solteira é basicamente um presente que eu dei para mim mesma, porque eu tenho mais espaço para poder cuidar de mim, cuidar da minha saúde e principalmente para me dedicar aos meus projetos, algo que em idades anteriores eu não tinha. Aprendi que cada fase da vida traz oportunidades diferentes e que a paciência, o amor próprio são fundamentais para que tudo chegue no momento e na hora certa. E nesse vídeo eu quero falar sobre a importância de uma mulher realmente limpar sua própria casa, de ao mesmo tempo arrumar sua própria vida. Muitas vezes vemos mulheres passando horas em templos religiosos, mas esquecendo de cuidar do lugar mais sagrado que existe na Terra, que é a sua própria casa. Eu mesma percebi que quando eu cuido da minha casa, quando ela realmente está muito suja, desarrumada, aí eu começo a receber ataques espirituais, porque onde há sujeira, há espíritos obsessores. Mas depois, quando eu começo a arrumar o meu lar, eu percebo que as ideias, os meus objetivos, o trabalho, ele passa a fluir e passa a ficar tudo em ordem. A casa é um espaço que nos acolhe quando estamos doentes, desamparadas ou quando às vezes a gente está sendo traída pelo mundo lá fora.
Cuidar dela é uma prática de cuidar de nós mesmas. Criar um ambiente seguro, harmonioso, que fortalece a nossa energia e nossa espiritualidade. Limpar a casa também é você limpar a sua própria vida, é você organizar a sua própria vida. Porque quando a gente coloca ordem e cuidado no nosso espaço, tudo gera a prosperidade, a paz e a proteção. Chegar aos 30 anos é o marco da maturidade, do autoconhecimento, de perceber o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se torna completa em nossa essência. É o momento de entender que a nossa felicidade não depende de um relacionamento, de um parceiro ou para cumprir um padrão. Sim, você pode escolher compartilhar sua vida com alguém e ser feliz, mas também pode optar em você viver sozinha, de forma leve, tranquila, plena e com muito amor próprio. É sobre reconhecer, sabe, meninas, o seu próprio valor, suas conquistas, a força que há dentro de você. Não é sobre se encaixar, é sobre ter uma expectativa do que as pessoas dizem, mas sim você permitir viver da maneira que faça sentido para você. Quando você se ama, se cuida, se valoriza, tudo ao seu redor se transforma, inclusive nas relações. Então, para todas as mulheres que estão me assistindo nesse vídeo, tenha certeza que essa fase da vida vocês não devem se sentir pressionadas em seguir uma regra que não é sua. Celebre quem você é, abrace a sua liberdade e saiba que você estar sozinha não significa solidão, significa conexão com você mesma, com a sua essência e com o amor que você merece, seja com um parceiro ou consigo mesma. E lembre-se, você não está sozinha, você está com você. Então, minhas estrelas do universo, se você gostou do meu vídeo, não deixe de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações, assim você recebe todos os meus vídeos semanais. Eu sou uma mulher solteira, neurodivergente e tenho uma gatinha abelhinha que me faz companhia todos os dias. Aqui a gente vai falar sobre amor próprio, reflexões, inspiração para uma vida leve, cheia de carinho, seja para você que está sozinha ou para você que esteja acompanhada. Tudo bem? Desejo para vocês um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.